Damos início a mais um programa, Anatomia do Poder, que todas as semanas vai ao lado dos brasileiros de todos os estados do Brasil, para mostrar o que é o poder público e privado por dentro e por fora. Público, privado, sindical, da imprensa, universitário, mas através dos detentores do poder, daqueles que exercem o poder. E hoje tenho aqui a presença de um querido amigo, dos grandes educadores do Brasil, diretor jurídico da Ânima Educação, e ao mesmo tempo é presidente da ABCD, Ação Brasileira de Cidadania pela Democracia. João Batista é um lutador nos interesses da educação no Brasil. Ele tem batalhado, inclusive, fizemos juntos a batalha pelo FIES, e a sua organização é uma das maiores do Brasil. Então, vou começar o programa perguntando, João Batista, o que é a Ânima Educação, da qual ele é diretor jurídico? Bom dia, professor, uma honra estar aqui com o senhor, uma alegria enorme, e agradeço desde já antecipadamente seu convite. Bom, professor, a Ânima é uma instituição que congrega cerca de 120 mil alunos. Ela é a controladora de várias instituições de ensino pelo Brasil afora. Aqui em São Paulo, a São Judas, que é uma instituição muito tradicional, muito conhecida, de alta qualidade de ensino. Em Santos, a gente tem a Unimonte, que é um centro universitário também extremamente renomado. Em Minas Gerais, o Centro Universitário UNA, a UNA como é conhecida, que foi eleita pelo MEC melhor instituição de ensino privada do estado de Minas Gerais. E o UniBH, que pelo segundo ano consecutivo já é o segundo melhor, atrás apenas da UNA, Centro Universitário da capital mineira. Além disso, ainda temos espalhados outros centros universitários, outras instituições de ensino pelo interior de Minas Gerais, e também a Unisociesc, que é uma instituição extremamente tradicional, tanto no estado de Santa Catarina quanto no Paraná. Além da HSM, que é uma escola de educação corporativa também muito renomada, e que traz aí as maiores autoridades do mundo, os maiores gurus do mundo para trazer conhecimento aqui num evento muito conhecido também, que é a Expo Management. Então, a Ânima tem como missão transformar o país pela educação, e é o que a gente luta diuturnamente, ao lado lá do nosso mestre Osiris Silva, que é o nosso amigo comum, presidente do nosso conselho, do Daniel, do Marcelo, nossos presidentes e vice-presidentes, o Maurício, enfim, Gabriel e toda a turma da Ânima. Eu considero importante, seus telespectadores, o Osiris Silva, que é o presidente, foi o homem que revolucionou a tecnologia no Brasil. Nós temos hoje uma das maiores empresas de produção de aviões no país, no mundo, que é a Embraer, graças a ele. A sua visão de futuro, eu o conheci exatamente, a nossa amizade. Começou quando eu estava preparando minha segunda tese acadêmica sobre o impacto das despesas militares nas finanças públicas. Ele me deu todas as informações, porque ele estava começando a Embraer. Estou falando isso em fins da década de 60 para começos da década de 70. E Osiris é um educador nato. Ele lançou a Coreia, por exemplo, que era um país que estava numa situação inferior ao Brasil em nível de PIB, de tecnologia, de educação. Na década de 60, hoje está muito além. Ela produz marcas próprias, tem, enfim, uma tecnologia. Eu me lembro do Pastore, num programa aqui conosco, disse que ele viu a produção de um automóvel em 57 segundos. E ficou preocupado porque era tudo automatizado, não havia um empregado. Ele disse, mas isso tem problema social. Eu disse, não, vem o nosso departamento de tecnologia. Quando ele entrou, tinha 10 mil engenheiros. Eles sabiam, e vocês fazem isso. E eu gostaria, João Batista, que você procurasse dar uma visão ao telespectador em nível dos quadros que vocês têm. Vocês têm faculdade de Direito, de Engenharia. Eu queria saber quais são as faculdades que vocês têm, já que vocês dedicam fundamentalmente ao ensino superior. Isso, no ensino superior nós possuímos todos os cursos, praticamente, poderia dizer que todos, inclusive medicina,
que tem o melhor conceito entre as instituições privadas lá em Minas Gerais, no UniBH. E agora estamos aqui lançando, né, professor, o senhor nos deu a honra de aceitar o convite, a EBRAD, que é a Escola Brasileira de Direito, que vai fazer, por ensino à distância, cursos preparatórios e principalmente pós-graduação em Direito. Nós pretendemos fazer aí um verdadeiro Dream Team, né? O senhor já nos deu a honra de aceitar o convite e temos outras pessoas ilustres convidadas, o professor Humberto Teodoro, o ministro Manos, enfim, tem um time de primeiríssima linha que pretendemos congregar para levar, ainda que por a distância, né, o ensino do direito aos diversos estados do Brasil, aos rincões onde às vezes não há oportunidade do estudante. E eu estou convencido que o futuro do ensino no Brasil, uma pátria continental como é a nossa, João Batista, é um ensino através, um ensino à distância. E quando eu tenho uma faculdade numa pequena cidade do interior, por exemplo, do último fuso horário do Brasil, como é que nós vamos levar professores de qualidade lá? Exatamente. Só podemos levar Exatamente. através do ensino à distância, em que você pega professores dos principais centros do país e pode lecionar em todos os rincões do Brasil. Eu tenho a impressão que a difusão do ensino superior só se fará numa extensão em igualdade de condições e de possibilidade de aproveitamento através do ensino à distância. Acho que vocês estão inovando, há já diversas tentativas que têm sido feitas, mas agora eu tenho a impressão que é irreversível o processo do ensino à distância. É verdade, e a Ânima pretende fazer um ensino à distância completamente diferenciado, né? Nós brincamos que o ensino à distância é apenas uma ferramenta. Claro. Né? O que importa é levar o conteúdo de qualidade. E um formato que seja interativo, em que o aluno possa se interessar, não ser um mero espectador. Né? Então, toda uma sistemática está sendo elaborada para que isso seja empreendido da forma mais eficaz possível e agora com a sua presença. Imagine um aluno lá no interior do Brasil ter a honra de poder assistir o professor Ives Gandra, então isso realmente o senhor tem toda a razão, só através da tecnologia, né, se pode superar esse desafio, é um desafio de ordem realmente sobre-humana, especialmente num país com dimensões continentais como o Brasil. Né? Um outro dado que eu gostaria de discutir com você, João Batista, falamos da Ânima, e você sabe a admiração que eu tenho pela Ânima. Em nível de política educacional para o Brasil. Hoje nós tivemos, digamos, no governo da presidente Dilma, uma deterioração profunda da nossa educação. O FIES, que foi sempre um instrumento notável de aproximação de quem não tinha recursos para fazer os cursos universitários, em função dessa degradação das contas públicas, foi uma das características que, aliás, levou esse debraque nas eleições municipais desse ano de 2016. Eles foram retirando gradativamente. E hoje o FIES, que era esse grande instrumento, em função da deterioração das contas públicas, praticamente representou uma queda acentuada, dificultando a vida de diversas entidades universitárias que dependiam do FIES para continuar. Como você vê o quadro a partir de agora? Olha, o quadro é muito preocupante, professor. O senhor tem toda a razão. Uma das coisas que eu acho que o presidente Temer precisa cuidar de antemão é fazer uma ruptura com esse sistema que realmente foi caótico e muito nefasto, especialmente no ano passado, onde milhares, milhões de alunos ficaram privados do FIES por conta dessa desorganização orçamentária. E, por outro lado, esse orçamento ficou falho nesse ano também. Não é? Hoje mesmo estamos aí precisando de uma urgente aprovação suplementar do Congresso Nacional. São cerca de 2 milhões de alunos, professor, que estão hoje aguardando a aprovação de um projeto de lei no Congresso Nacional para que possam usufruir do FIES. Né? E essa situação está muito emergencial. Estivemos no Palácio do Planalto, inclusive, na semana passada, porque muito mais do que as universidades, quem precisa do FIES são os alunos que são carentes, que têm poucas condições de quitar os seus custos. Né? Lembrando que eles têm uma
qualidade extremamente boa, né? São dos melhores alunos entre todos, né? Os alunos do FIES e do ProUni, justamente porque a necessidade de apresentar um bom rendimento, ela é condição sine qua non para continuar no sistema. Aliás, eu também sou um defensor do FIES, nós temos discutido isso em diversos fóruns, em palestras, etc. Porque o Constituinte, quando pensou no artigo 212 da Constituição, de criar uma verba obrigatória para a saúde, depois para a educação, de rigor o que estava pensando era em alavancar o máximo possível a educação. E o que nós vimos é que muitos desses recursos foram esvaídos, eles desapareceram, saíram pelos ladrões, e ladrões no sentido de tubos que existem quando se tem uma caixa d'água, os ladrões são chamados, aqueles absorvem onde se solta a água. Então, os ladrões da administração pública, os recursos foram se esvaindo, não indo necessariamente para a educação e ficando muitas vezes nos corredores, nas remunerações dos assessores, muitas vezes multiplicados de acordo com o interesse. Mas é que a presidente Merkel ela tinha 600 comissionados no seu governo e a presidente Dilma tinha 113 mil. Então, efetivamente, perdeu-se muito da força através desses que foram colocados. Eu estou convencido que a batalha do FIES é uma batalha do futuro do país. Esses projetos têm que ser projetos apoiados pela sociedade, porque disso depende fundamentalmente levarmos mais estudantes para o nível universitário e, portanto, termos mais condições de melhorar a qualidade do ensino. Nós vamos agora para os nossos comerciais, João Batista, e depois vamos continuar falando sobre educação. Meu caro João Batista, como acontece em todos os programas, eu sempre dou um livro ao nosso convidado. Acaba de saiu semana passada, a terceira edição de Uma Breve Teoria do Poder, que eu analiso o poder não através da história do poder, enfim, enquanto instituição, etc., mas exclusivamente, por isso é que é breve teoria, do detentor do poder através da história, mostrando através da história como os que detêm o poder não utilizam-no corretamente. E por uma razão muito simples, eu procuro mostrar, como dizia o Erasmo de Roterdã no Elogio à Loucura, a vaidade, o querer ter o poder, todo mundo que tem querer mandar, faz com que vá se perdendo a função do poder, que é servir. Então eu queria lhe oferecer uma breve teoria, a terceira edição, da editora Resistência Cultural. É uma editora que cuida muito bem cada livro que lança. Uma editora do Maranhão, do meu amigo Loreto, e todos os livros que eles lançam muito poucos livros, mas muito bem cuidados. Então eu queria oferecer esse livro para você. Eu fico muito grato, né? Muito honrado mais uma vez, né? Vou ler com atenção para aprender mais uma vez as suas sábias lições. Eu queria também aqui retribuí-lo, não é? Com um livro de uma poetisa mineira, que é minha mãe. Minha mãe é Jeane Beatriz Macedo Pacheco Antunes de Carvalho, que é o Acendendo Estrelas, e ela ficou maravilhada com o seu livro de poesias e me pediu que trouxesse o dela em retribuição. Muito obrigado. Jeane Batista Macedo Pacheco Antunes de Carvalho. Isso. Livro que depois nós vamos mostrar aos telespectadores. Mas essa temática da anatomia do poder, eu acho que ela é extremamente pertinente e muito atual. Não é? Depois dos desmandos por que passamos, não é? Um poder exercido de uma forma extremamente nefasta. Eu acho que... Não, é interessante o seguinte, João Batista, eu sinto, e temos procurado fazer seminários, palestras sobre a mudança do sistema de governo, que o presidencialismo é um sistema que termina permitindo uma concentração de poder num homem só,
e com o tempo o poder se deteriora. Basta que há no mundo inteiro uma preocupação muito grande para a mudança dos estilos. Por exemplo, a corrupção hoje é combatida em todas as empresas. Há comissões especiais porque o presidencialismo auxilia a corrupção, ele permite a corrupção. Quando um homem tem a certeza que vai ficar no poder durante um tempo longo, então é o poder, como eu digo, o presidencialismo sistema da irresponsabilidade a prazo certo, e o parlamentarismo da responsabilidade a prazo incerto. Você vê que nas 20 maiores democracias do mundo, quando Ligia Pirati resolveu detectar, encontrou 19 parlamentaristas e só os Estados Unidos presidencialistas. O presidencialismo na América Latina é, evidentemente, um fracasso absoluto. Golpes de Estados em todas as nações da América Latina, desde que o presidencialismo foi instalado. Então, eu tenho a impressão que é importante que nós lutemos. Montesquieu dizia que ele pensava na tripartição dos poderes, era necessário poder, controlar o poder, porque o homem não é confiável no poder. Então é isso que eu procuro mostrar na teoria. E eu concordo plenamente. Eu acho que o parlamentarismo seria uma excelente medida, né, para, inclusive, equilibrar, né? A nossa Constituição diz da harmonia, né, dos poderes, inspirada na teoria de Montesquieu, né, mas o que a gente vê aqui é um poder executivo extremamente preponderante. Exatamente. Né? E graças a Deus agora o nosso judiciário resolveu se agigantar, né, e me parece que salvaram a nação. Né? Com um dado que eu acho importante. Eles não devem ultrapassar o poder legislativo. Quando eles combatem a corrupção, o judiciário é excelente. Quando eles passam a ser legislador, me preocupa. O que não acontece no poder, por exemplo, quando o poder judiciário definiu que casais que têm o mesmo sexo estão garantidos pela Constituição, não há problema de se unirem, ao contrário, deveria ter todos os direitos. Mas terem o mesmo status dos casais, que são homem e mulher, mudaram a Constituição. O mesmo problema foi colocado no sistema parlamentar francês. E a Corte Constitucional da França diz o seguinte: esse é problema não nosso. Vocês discutem e conseguem a lei e conseguiram no legislativo, não no judiciário. Então, também o judiciário, eu procuro mostrar, ele tem que ter limitações. As limitações próprias de ser legislador negativo. Quando os três poderes exercem suas funções, sem um invadir a área dos outros, eu acho que isso melhora. Agora, no combate à corrupção, como você disse, o Poder Judiciário se agigantou, e foi ótimo o Poder Judiciário, que nós tivemos o desventrar dessa corrupção. Mas eu gostaria de falar com você agora, João Batista, num dado que me impressiona. Como você vê o futuro da educação no Brasil? Olha, o futuro da educação no Brasil me parece auspicioso, não é? Eu acho que tem muitas pessoas que estão se dando conta da importância da educação. Realmente, só a educação transforma. Aliás, todos dizem essa frase. Aliás, era o slogan, né, do governo passado, mas infelizmente era uma propaganda sem conteúdo, né? Mas eu acho que muitos estão se dando conta da importância da educação, da força transformadora, né? Só a educação consegue produzir um profissional de alta qualidade, como o senhor citou no caso da Coreia. E esse profissional de qualidade é que vai produzir os produtos de alta tecnologia com maior valor agregado e sairmos da mesmice das commodities, que são importantes para o país, obviamente, mas que possuem um valor em si muito inferior aos valores agregados, né, nos produtos de alta tecnologia, e que só são possíveis com uma educação de alta qualidade. Você sabe que é interessante, eu também sou, enfim, vinculado à educação, professor universitário desde 1960, né? E professor de cursinho desde 54. Eu tinha 18 anos quando entrei na faculdade e comecei daí a lecionar francês, latim e português, entende, para os alunos que queriam fazer direito, eram aulas particulares. Foi daí que eu comecei a perceber que eu gostava também de ensinar. Tinha 18 anos quando entrei. Agora, o que eu entendo, a necessidade, efetivamente, de você ter um alto nível naqueles elementos que devem participar do Ministério da Educação. Eu digo isso pelo seguinte, que muitas vezes o que se sente
é que procuram levar na educação mais as suas vinculações ideológicas. Quantos entram para dirigir um determinado ministério ou colocar-os, e que entendem que a sua ideologia tem que prevalecer, inclusive na educação. Formar cabeças na sua ideologia e não informar e dando liberdade absoluta. Isso me faz muito preocupado, porque nós vemos uma infiltração na universidade de professores com uma visão ideológica e não uma visão de criar grandiosidade de pensamento, fazendo com que haja uma distorção, principalmente nas áreas sociais. Tenho a impressão que uma das funções de um bom presidente da República é tirar as ideologias daqueles que comandam para que se dê informação e formação. O aluno está lá para aprender e para não ter a cabeça formada no sentido de uma determinada ideologia. Se você concorda com isso, João Batista? Concordo absolutamente. A instituição de ensino ela tem que ser neutra, ela tem que apresentar todos os lados, né? Ela tem que suscitar a reflexão, ela tem que promover o debate, né? Ela tem que ser plural, né? Aliás, isso é o ditame da nossa Constituição, mas infelizmente alguns educadores não se dão conta disso e tentam impingir aos alunos os seus conceitos ou preconceitos, né? Eu acho que a universidade é o lugar onde se deve pensar, né? As ideologias, elas existem, elas podem fazer parte do debate, obviamente, mas o professor jamais deve se valer dessa condição de supremacia em sala de aula para fazer prevalecer o seu ponto de vista. Ao contrário, ele deveria colocar os diversos lados, os diversos ângulos, né? Os casos para estudo dos alunos e deixar que os alunos reflitam por si e pensem por si. Não é? Aliás, é a minha posição também. E vejo o seguinte, um dos pontos que me parece importante naquilo que o presidente Michel Temer apresentou é também o número de aulas e de horas-aula que tem que ser aumentado. Eu achei esse projeto, essa medida provisória, eu pessoalmente como professor, em que eu entendo que os alunos têm que estudar mais, que eles sairão muito mais preparados para enfrentar a vida. E é bom que se aumente de 800 para 1.400 horas. E mais do que isso, eu acho muito bom um projeto em que, porque isso vai evitar as greves, se alguém quiser fazer greve, faz greve, mas vai ter que pegar depois, compensar as horas, o que vale dizer, as greves que são em natureza política desaparecerão, porque, caso contrário, os cidadãos vão levar 6, 7, 8 anos para terminar um curso, para sempre ter que completar as horas que eles deixaram de frequentar por causa das greves. E nós sabemos que as greves não são pelo ensino, são greves de natureza política que não têm maior interesse para a nacionalidade. Estamos chegando ao fim do nosso programa, queria agradecer muito a sua presença, João Batista, e entendo que o telespectador deve ter aproveitado para conhecer um dos grandes educadores hoje na realidade brasileira, que é meu amigo João Batista. Professor, eu que agradeço, para mim foi um prazer, uma honra imensa e estamos juntos aí nessas leads, né? Nessas questões que são extremamente importantes, não só para a educação do Brasil, mas como para a própria democracia. Nem a dúvida. Eu agradeço muito, João Batista. Um abraço. Senhores telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.